A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como um último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro. E esse julgamento será dividido em duas partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, falaremos especificamente dos 7 selos. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento no mundo. O apóstolo chora, porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo então começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu: "Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer." Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro deles abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso, que chegará com o discurso de promover a paz pelo mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que a sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: "Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada." Este segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Perceba que este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada, e acredita-se que ela represente o castigo, ou seja, Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. O terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão desta maneira: "Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho." Na cultura judaica, a cor preta significa o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo. Perceba que ele carrega consigo uma balança, que segundo os estudiosos representa a crise econômica e a fome, pois a balança seria símbolo da falta de alimentos e dos preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era o salário comum de um dia de trabalho. Isso quer dizer que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir pouco sustento. O quarto selo, o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro.
ele disse: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da terra. E grande parte dessas pessoas, infelizmente, será levada para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores, e também pelos ataques dos animais selvagens que, por causa da falta de comida, devorarão os seres humanos. O quinto selo, desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o quinto selo, João relatou: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó Senhor soberano e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Cristo, perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que os mataram seriam julgados. Eles então foram instruídos a esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. O sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá com a abertura deste sexto selo, um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes, aterrorizará toda a população mundial. Então as pessoas terão a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente, o apóstolo João teve dificuldades para transformar em palavras tudo aquilo que os seus olhos realmente viram nessa ocasião, tamanha a sua grandiosidade. Durante esse período assustador, um anjo mostra a João que 144 mil pessoas receberão o selo de Deus para que sejam protegidas da ira do Pai. Esses 144 mil selados pregarão as boas novas às pessoas e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. O sétimo selo, as 7 trombetas. Se a abertura dos primeiros selos já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo espantado diante do tamanho do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam para acontecer. Ele descreveu: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas.
outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do 7º selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Mas mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão dos seus erros e, em vez disso, amaldiçoarão ao Senhor por tudo o que acontecerá. Então, após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas e a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer, até que, enfim, Jesus voltará cheio de glória e poder. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é hora de nós ficarmos firmes com Jesus, pois somente com Ele a nossa salvação está garantida e não precisamos temer o futuro.